Bom, compartilhar a tela. Hoje eu falei que era a última, né? Mas é a última de regressão linear, mas ainda tem mais uma regressão que é a regressão logística, né? Que é quando a variável é binária, que vai ser a próxima. E aí a gente já vai para machine learning. Então vou compartilhar a tela. O nosso case aqui, para mim, pessoalmente, é bastante emblemático, porque foi um case que meio que mudou a minha vida. Eu vou contar a história pessoal aqui para atrapalhar vocês. É, Esse negócio de machine learning de data science estava meio nascendo, mais ou menos ali em 2016, e apareceu uma oportunidade de uma entrevista que tinha que modelar o preço das casas lá na Flórida, sei lá onde era, em Seattle, eu acho. Putz, e não era exatamente minha habilidade, né? Eu vim da econometria, e aí eu acabei fazendo com econometria. Mas o ponto é, eu gastei tanta energia nesse negócio, tipo, eles me deram um dia para fazer, meio que 24 horas, só que caiu na sexta. Eu falei, então eu vou entregar na segunda e vou ter mais tempo. Cara, eu tomei remédio para não dormir e passei praticamente. Das 48 horas possíveis, acho que eu trabalhei umas 40 horas. Eu lembro que teve aniversário de um sobrinho. Eu falei, não tem aniversário, nada. Me tranquei no quarto, saí e basicamente dormi 4 horas e voltei e dormi mais 4 horas. Então, e aí eu entrei na área, na área que eu trabalho até hoje, então esse case para mim é marcante. Desculpe pelo um minuto aqui de sentimentos. Ah, isso me É, lembra a época que eu trabalhei com consultoria, cara, que era tipo isso. Lá era todo dia isso, né? Era todo dia. E ficou um case razoavelmente bem feito, foi o meu primeiro. Lá era basicamente prever o preço das casas. É que a nossa problemática vai ser onde é que existe uma barganha? O que que é uma barganha? E aí a gente vai trabalhar alguns conceitos parecidos com o da aula passada e vai começar, não exatamente, mas vai começar a falar um pouquinho de previsão, de R quadrado, até um pouco de machine learning. Então, o dataset eu mandei para vocês na última, mas eu já vou começar a importar as coisas importantes aqui. Import pandas, df igual a pdir, csv, o de sempre, tá? Não vou mais explicar coisas muito repetidas. Deixa eu não ver vocês aqui para ver o nome do arquivo. E aí, basicamente, em todos os treinamentos tem esse mesmo dataset aqui. Cadê o nome do arquivo? No notebook que eu mandei, o outro notebook já tinha essa coisa rodada aqui. A gente vai fazendo passo a passo. Então, o nosso objetivo é basicamente achar oportunidades aqui, casas que são baratas. E aí, vão me ajudando, vão comentando. Eu não estou vendo vocês, então vão comentando. Como é que eu poderia ver se uma casa tá barata ou não? Eu posso basicamente ver o preço e se tá cara é um preço alto, se tá barato é um preço baixo, né? Cadê o preço aqui? Price. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada na cara do price. Price. Ponto plot, ponto hist, né, de histogram. E aí, se você fizer isso, o bin default vai ser 10, não dá para ler nada. E aí a gente bota uns bins maiores, tipo 50, big size. Eu vou fazer um meio rápido porque eu estou escrevendo. E aí, se eu for ficar explicando o que eu estou fazendo, vai ficar mais lento. E aí, quando eu errar, vocês vão me ajudando. Então, note como o preço das casas. Nossa, que barato. Tem uma coisa errada aqui, né? 500 mil. Não, é isso. Ah, lógico, isso aqui é a frequência, né? Beleza. Note como o comportamento do preço das casas, ele é muito parecido com o salário das pessoas, né? E aí vocês já vão inventando esse mindset, essa forma de pensar e falar, meu, será que essa coisa que eu estou medindo aumenta nominalmente? Ou será que essa coisa que eu estou medindo aumenta percentualmente? Casa, salário, terreno, que a gente vai ver daqui a pouco, eles costumam aumentar percentualmente. O que significa uma casa de 100 mil, isso aqui é 100 mil ou 1 milhão? Aqui é 1 milhão, né? É 1 vezes 10 elevado a sexta. Eu não vou fazer 1 vezes, né? Mas só para vezes 10 elevado a sexta. 1 milhão. Uma casa de 1 milhão, adicionar 100 mil é 10%, mas uma casa de 7 milhões, adicionar 100 mil, percentualmente não faz diferença nenhuma.
Então, o valor da casa é um bom candidato para a gente passar aquela técnica do logaritmo natural, né? Para o dado ficar mais bem comportado. Mas vamos ver passo a passo aqui, vamos começar a rodar as regressões. O primeiro ponto, talvez, para ver se uma casa está cara ou barata, é ver se ela está acima ou abaixo da média. Vou criar uma variável aqui. Price.min vai me retornar a média dos preços. Então, na média, o preço é 542 mil. Ele está mais ou menos aqui, né? Nessa linha branca, talvez, que é mais um pouco depois da metade do milhão. E aí eu vou criar uma variável que é acima da média, acima da média. E aí eu vou usar aquela técnica do booleano, acima da média. Igual, né? A coluna nova que eu estou criando é se o df price. Quando eu coloco isso, lembra que ele está percorrendo a tabela inteira. Então, o que significa que ele vai percorrer linha a linha e fazer a checagem que a gente tá querendo calcular. Só que eu vou calcular contra a média. Então, tá vendo essa parte de cima? Isso aqui retorna um número. Eu poderia colar esse número aqui, ó. O preço é maior do que a média, mas geralmente a gente faz colocando a própria variável. Porque se eu fizer algum filtro, se eu fizer alguma outra regra, ou o dataset mudar e a média mudar, isso aqui fica mais robusto, né? A média vai mudar junto. Então, meu DF acima da média. Ah, caceta. Ele vai retornar um verdadeiro ou falso. Ah, eu vou colar, eu sou muito preguiçoso. Lembra muito o nosso booleano, né? Lembra não, é um booleano, eu poderia usar isso para filtrar. E aí ele vai retornar verdadeiro ou falso se a casa está acima ou abaixo da média. Curiosidade, tem que ter mais casos ou menos casos acima da média, dado esse histograma aqui? A média é o valor médio, né? Mas o valor médio não significa necessariamente que ele está dividindo a amostra pela metade. Quer ver? Ó, curioso. Como o gráfico é assimétrico, o DF acima da média, ele é muito influenciado pelos valores altos. Igual acontecia com a regressão. Lembra que a regressão elevava ao quadrado. E aí os valores altos ficavam muito mais altos. A média acontece isso também. A média não é, quer dizer, não é que ela não é sensível. A média é muito sensível aos outliners. Tem muito, tá vendo que a curva tem, você não consegue nem ver os pontos, mas são outliners. Tem casas que custam 7 milhões, 8 milhões, muitos milhões aqui. Só que a média é 500 mil. Então, a média acaba sendo mais alta do que deveria ser por conta dos outliers. É o formato da distribuição. Uma forma de, não é corrigir, uma forma de contornar isso é usando a mediana. A mediana força que ela caia no ponto que divida a amostra em duas partes iguais. Significa que 50% da amostra não, né, do dataset inteiro vai estar abaixo da mediana e 50% vai estar acima da mediana. A gente vai fazer de outro jeito. Mas tudo bem. Eu poderia simplesmente afirmar que essa flag aqui acima da média são casas que realmente estão caras ou que abaixo da média estão baratas. Essa é a forma de pensar nova que eu preciso que vocês construam, né? De pensar de forma multivariada, em pensar na forma de correlações parciais. Então, eu poderia pegar a variável que eu considero que é a mais importante para dividir se as casas estão caras ou baratas. Desse dataset aqui, curiosidade para vocês, que variável vocês acham que é a variável mais. Vocês têm o dataset aí, a variável que mais discrimina o preço? Tem de tudo aqui, tamanho da casa, número de andares, ISO waterfront deve ser uma casa discrimina bem, né? Se ela é a beira-mar, não sei se tem mar nesse lugar, talvez a beira-rio, beira-lago, a condição da casa deve ser uma espécie de rating, se ela tem o tamanho do basement é porão, né? A parte de baixo da casa, o ano que ela foi construída, assim por diante. Olhando para isso aqui, o número de quartos, o número de banheiros, qual variável vocês acham que mais discrimina aqui para a gente ver se a casa está alta ou está cara ou barata em relação a essa variável? Zip code? Zip code? A gente poderia. É que o zip code, o problema de rodar regressão em cima correlação em cima do zip code é que eu não sei necessariamente se ele vai seguir uma lógica, né? Eu acho que a lógica do zip code nos Estados Unidos é que os números baixos são próximos do centro e conforme o zip code vai aumentando, vai ficando longe do centro. Se o centro for mais caro, aí talvez ele tenha uma correlação. Bom,
ao invés de ficar viagem filosofando aqui, a gente poderia ver a correlação de todas as variáveis, né? Lembra do Esse core? dataset, dá pra saber o estado também pelo zip code. A região, não lembro exatamente quando eu trabalhei. Tipo, se procurar no Wikipedia, você acha pela parte do número diz em Boa. relação ao estado. Eu não lembro qual agora de cabeça. A gente poderia simplesmente pegar um zip code e jogar no Google, né? Zip code. É o CEP. Seattle. Ó, parece um lugar bom, né? Então, aquele zip code é basicamente essa região. E aquelas casas têm que ser ISO waterfront igual a tu, né? Pelo menos essas aqui da beiradinha. Que região? Mora mal, né? Tá bom. Enfim, o CEPS deve ser mais ou menos essa região. Então, eu dei uma correlação aqui, um core. Esse jeito é um jeito meio feio de ver, né? E aí você falou que talvez a variável que mais discrimine é o zip code. Pode ser, mas o problema é que o zip code tem que seguir uma lógica meio linear para isso funcionar. Cadê a coluna do preço? Aqui é o preço. Curiosamente, a correlação é negativa e muito próxima de zero. Talvez não seja um bom palpite. Vamos pegar a primeira coluna aqui. A variável com a maior correlação com o preço das casas é o acima da média. É o fato dela estar acima da média dos preços, óbvio. A média do tamanho das casas da vizinhança, curioso. Não, melhor ainda, o tamanho da casa é a variável mais discriminante, que é pelo menos com a maior correlação aqui por enquanto. Então, a gente poderia tentar expurgar o efeito do tamanho da casa e falar assim, putz, essa casa está acima ou abaixo das casas de mesmo tamanho. Aí já é uma forma um pouco mais sofisticada de pensar, né? Ao invés de eu comparar todas as casas com todas as casas, que foi o que o meu acima da média fez aqui, eu só quero ver se ela está acima da média das casas de tamanhos parecidos. Talvez seja uma forma mais elegante de pensar. Mas vocês já viram que isso não vai funcionar muito bem, né? Porque existem outras variáveis que a gente precisaria controlar. Por exemplo, será que as casas grandes são mais antigas e as casas antigas são mais baratas? Imagina que todas as casas, ao longo dos anos, o tamanho das casas foi diminuindo. Qualquer hipótese, acho que é uma hipótese bem realista, na verdade. Esses efeitos vão estar misturados, né? Vamos ver esse efeito específico? TF ponto quê? Ponto group by. Aí tem uma variável que é o ano da construção. Acho que é isso aqui, build. Essa variável aqui. Size. Que é a variável com maior correlação com... Vou dar um min e depois um ponto plot. Vê que eu já não estou mais explicando muita coisa, né? É o contrário do que eu falei. Olha que bom. Adoro ser validado pelos dados. É, Até a década de 40, parece que a média, o tamanho das casas era parecido. E de 40 para cima só aumentou. Até 2020. Data driven. Eu achei que fosse o oposto. Talvez no apartamento seja o oposto, talvez. Depois vocês bolem suas teorias ali. O tamanho das casas naquela região de Seattle tem aumentado bastante. Foi sei lá, de 1.500 para 2.500. Mas isso aí são as casas vendidas, né? Bom ponto, bom ponto. Esse tem um viés de seleção importante. Talvez as não vendidas tenham diminuído. Que são as casas novas, né? Então, Não. quer vender casa, construa a casa grande. Eu não vou criar nenhuma ciência, porque eu não sei como é que esse dataset foi construído. Eu não lembro. Mas provavelmente isso aqui são casas que foram construídas para... São anúncios de casas para vender, que foi coletado. Por isso que tem um preço. E provavelmente as casas novas, as casas que você vai fazendo, vão sendo feitas e colocadas à venda, né? Ou você faz a casa e não vende. E talvez isso tenha alguma relação com o tamanho. Eu acho Só que também tem uma por relação com a família americana, né? Tipo, até Primeira Guerra, Segunda count. Guerra, aí tem os baby boomers que começaram a ter uma família meio grande. Talvez eles tivessem precisado de casa maior, alguma coisa assim. Sim. Teorias a gente é bom. Marcos, uma coisa que eu acho que é legal pontuar, que é o que está acontecendo agora aqui, né, na aula, é que quanto mais domínio a gente tem sobre esse problema, sobre o caso, sobre as variáveis, sobre como essas variáveis foram obtidas,
tudo isso vai ajudando a gente, até mesmo nessa análise exploratória e descritiva, e até para entender, tipo, tentar começar a entender, né, como que uma variável se relaciona com a outra, né? Não, exato. Acho que a gente não está aqui para ser especialista em casas. É exatamente isso. Usar esse monte de exemplo para ir construindo o feeling científico. Putz, essa variável está com cara de que precisa passar um log, ou essa variável poderia botar um quadrático nela, e a gente vai construindo isso. A ideia é essa, você olhar para o Jornal Nacional e ficar indignado com as asneiras que saem. Putz, estou comparando coisas que não são comparáveis, eu precisava isolar mais esses efeitos. Ou, putz, estão falando que a lei que diminui a velocidade das marginais causou a diminuição dos acidentes. Será que controlaram o efeito da recessão ou das férias escolares? E aí vocês vão se preocupando com essas coisas. Import. Me ajudem aí, faz tempo que eu não escrevo esses códigos. Import SPLT. Beleza. Então aqui está um count, né? Eu, de novo, fui invalidado. Eu achei que o número das antigas fosse maior, mas não faz nem muito sentido, porque a população vai aumentando. Tem mais casas novas do que velhas. Bom, vamos para a nossa análise e a gente não fica sendo invalidado o tempo inteiro aqui, não fica passando vergonha. Um negócio que eu usei na aula passada foi o Seaborn, que era um pacote de plotagem específico, né, mais focado em plotagens analíticas, plotagens estatísticas. Então eu vou importar ele aqui, eu vou dar o apelido dele de SNS, poderia dar qualquer coisa. Uma coisa que eu gosto nele é uma das 1000 plotagens que ele tem é o pair plot. Ele vai dar meio que um overview de todas as variáveis para a gente, né? Como é que elas estão distribuídas. Então, sns.pairplot, eu vou botar o def.core aqui. Talvez fique um pouco pesado para ele. Vou botar mais um código para vocês, o .sample. Então, eu vou pegar uma amostra aleatória. Qual o tamanho do dataset? Dataset.shape. Tem 18.000 linhas, nem é tão grande. Vou pegar um sample desse dataset de, sei lá, 1.000 observações. É razoavelmente aleatório, então eu não preciso me preocupar com viés. .core. E aí deve rodar mais rápido. Ou não. Tô fazendo algo de errado. Tá. Vou simplificar ainda mais o problema para ele. Vou colocar poucas variáveis. Cara, esse negócio roda instantâneo. Eu não sei por que tá acontecendo isso. Vou pegar um set de variáveis. Preço, número de quartos, de banheiros, tamanho da casa, tamanho do lote e esse is front, que é uma dummy, né? Ela só assume dois valores, ou é 0 ou é 1. Gente, eu juro que isso é rápido. Não sei o que está acontecendo. Nem ficou exatamente o que eu esperava aqui. Lógico, eu estou botando a correlação. Não é a correlação que eu quero. Eu quero botar os pontos mesmo. Bom, ele vai plotar e a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse tipo de gráfico vai ajudar a gente a ver qual é a distribuição das variáveis. Será que essas variáveis elas estão distribuídas de uma forma mais linear, de uma forma mais exponencial? E aí isso ajuda a gente a tomar a decisão de que tipo de modelagem a gente vai fazer nela. Por exemplo, a variável número de banheiros e tamanho da casa é mais ou menos linear entre elas, né? O efeito dela. Passar uma reta por aqui faria bastante sentido. Deixa eu pegar uma que não é tão linear assim. Não tem nenhum bom caso. Preço com tamanho, talvez. Com poucos pontos vai estar um pouco mais difícil de ver. Se eu botar muito ponto, aí a gente resolve o problema de ver, mas causa o problema da lentidão. Uma variável interessante de colocar aqui é essa, eu não sei como fala isso, RUI talvez, que é uma forma de você discriminar uma categoria dentro dos seus scatter plot. Vou botar a nossa categoria Wizard Front aqui.
que é o fato dela estar à beira-mar ou não, o que vai acontecer? Ele vai pintar de uma cor diferente os pontinhos, né? Cada pontinho é um indivíduo, é uma casa, as casas que são à beira-mar ou não. E a gente vai começar a ver se ela está acima ou abaixo do preço médio em relação às outras variáveis. Pô, eu botei o Rui, o negócio ficou bem mais bonito, né? Curioso. E aí como tem poucos pontos laranjas, ficou meio raro aqui. Mas você já consegue ver algumas coisas, né? Por exemplo, essa terceira variável é o número de banheiros. E aí o número de banheiros é mais alto, não tem são só 3 pontos, é difícil de inferir qualquer coisa. Mas você vê que os pontos laranjas, eles estão mais separados do que os azuis, né? Não é aleatório. Se fosse aleatório, ele estaria mais concentrado aqui no meio, onde a distribuição de pontos é mais a distribuição é maior. Como ele está bem separado, é um indício de que essa variável é uma variável que discrimina bastante. Essa variável específica. Essa diagonal do meio é a variável com ela mesma. Aí o gráfico aqui, o pairplot, ele traz para a gente o que a gente chama de um KDE. Então, ele é construído com histograma. Então, é aquele histograma que a gente plotou aqui em cima, por exemplo. Só que ele vai dar uma suavização. Ele vai rodar um modelo que vai deixar isso mais linear. Então, note que aquele gráfico é exatamente esse gráfico aqui. Só que lá é um histograma e aqui ele chama de KDE. É uma suavização do histograma. Então, você consegue ver se está bem distribuído ou não. Aqui é parecido com os salários da aula passada, né? Se a gente talvez jogar um log, esse negócio fica mais bem distribuído. A gente pode fazer até rapidamente aqui. Assim, ó. numpy.log1p, aí tem que importar o numpy. Port numpy, smp. Eu vou acelerar, senão não vai dar tempo de chegar na parte que eu quero. df price plot. O cursor do meu mouse é gigantesco. Sou meio cego. E aí fica na frente das coisas. Plot.hist. 5. Tá vendo? Fica muito mais bem distribuído, né? Por que é bom ser bem distribuído? Putz, é bom por vários motivos. Eu falei 3 motivos na aula passada, né? Diminui a simetria dos resíduos, a simetria, a curtosa dos resíduos. O modelo de média, ele é meio estragado por esses valores outliners. Isso aqui faz os valores muito altos se tornarem um pouco mais baixos, porque o aumento aqui ficou um aumento percentual. Mas principalmente porque ao rodar uma regressão, a interpretação disso deixa de ser nominal e passa a ser a interpretação de elasticidade. E a interpretação de elasticidade é muito mais robusta, como vocês vão ver. Para alguns casos faz sentido, nem todos fazem sentido. A gente vai estudar um pouquinho disso agora. Deixa eu mostrar como era a distribuição sem isso, na plt.show, para ele não fazer o gráfico junto ao outro, que eu vou tirar o log. Muito diferente, né? E aí a interpretação quando a gente rodar as regressões também vai ser diferente. Vamos começar a rodar essas regressões. Na aula passada a gente rodou a regressão com o Stats Models. Tem 1000 pacotes e eu gosto daquele. E aí vocês usam aquele para começar e depois vocês descubram qual pacote que vocês gostam mais. Eu só vou deixar um código aqui da correlação para deixar junto com esse pairplot, que é um pacote, né, um código interessante para vocês rodarem. Eu rodei a correlação do data frame, que é, cadê ela? Não está aqui. Vou botar ela aqui embaixo, df.core. Só que é meio difícil de enxergar. Tem casa decimal, número pra caramba. Esse códigozinho, ele vai pegar a top 10. Esse K é o número que você escolhe quantos você quer exibir. Ele pega a top 10 correlações com o preço, para a gente ver qual é a variável que mais correlaciona com o preço, e plota ele de um jeito um pouco mais bonito. Eu também estou usando o Seaborn. Então, lá eu usei o Seaborn.pairplot, que faz esse gráfico Ele faz o scatter plot, cada um desses gráficos é um scatter plot. Ele faz o scatter plot de todas contra todas, mas ele faz isso mais automático para a gente. Agora eu vou usar o SNS, né, o Seaborn.heatmap, mapa de calor. Se rodasse. Float, não tenho um shape. Não tenho nem ideia do que é isso. Cadê o pau? Cadê? Calls. Putz, vai ficar para depois. Senão eu vou perder tempo arrumando.
Bom, confia em mim. Depois a gente arruma esse código para não perder tempo aqui. Se fosse uma aula de 4 horas, a gente arrumaria. Aqui, isso vai gerar um heatmap depois. Talvez a gente simplifique o código. Aliás, me ajudem com esse código aí, os nossos estagiários do curso. Vou jogar no chat. Eu mandei o notebook, né? Pega o notebook da última aula, tem esse código lá. Beleza, vamos para as nossas regressões. Então, na última aula a gente usou Stats Model, vou usar exatamente o mesmo pacote. Deixa eu só importar aqui ele chama de API, o negócio que ele roda. De novo, não vou parar para ficar explicando a sintaxe aqui. A gente vai ser mais usuário agora. Essa é a sintaxe. E aí vocês lembram como é que a gente rodava, né? A gente escrevia a variável y, que é o nosso target, o tiozinho, né? O tio mesmo, e depois ia colocando do lado direito todas as variáveis que a gente queria que explicasse o nosso modelo. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vou fazer uma função simples primeiro. Então, eu importei o SMF aqui, né? De Stats Model Function, Formula. Então, eu vou puxar ele aqui, SMF, ponto. O que a gente vai rodar? Aí, se você der, já falei isso várias vezes, o tab, ele vai mostrar todos os vários modelos complicados que ele tem aqui. A gente está usando o modelo mais estúpido, mais simples que existe, que é o LS. É basicamente eu não vou querer falar da complexidade, mas significa MQ, né? Significa mínimos quadrados, OLS, Ordinary Least Square, mínimos quadrados. Agora me deu branco. MQ, mínimos quadrados, o que? Ordinários? Não lembro. OLS. É isso. O que ele recebe? A gente rodou meio rápido no aula passado. O que ele recebe? Ele recebe a função que a gente quer, e a função é uma string, e recebe o data frame. Basicamente isso. Qual é a função que a gente quer descrever aqui? A gente quer falar como é que o preço é explicado pelas várias variáveis que a gente tem lá. Então, vou colocar número de banheiros, ou número de quartos, número de banheiros, mais size house. Gente, eu vou botar todas aí para... Vou fazer o seguinte, vou roubar aqui list def. E aí colar. Como é que eu tiro esses... Eu esqueci todos os atalhos aqui. Ctrl L. Não lembro. Como é que eu crio múltiplos cursores? Alguém lembra? Sem ter que fazer na mão assim? É Alt Shift, não é? Ah, não, Alt Shift é fazendo na mão. Pode Acabei de ter. perder meus cursores. Segura o Alt e vai arrastando. Ai, boa. Eu era o rato do Sublime, mas não uso mais. Agora eu vou tirar esses roubado, né? Escrever mais. Beleza, Del. É isso que eu queria. Então, é price, que é a variável que eu quero explicar, tiozinho, e todos esses textos aqui. Beleza, eu vou excluir esses caras. Então, acima da média, eu vou colocar para vocês verem que vai dar problema. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as variáveis numéricas do nosso data frame e falei, explica o preço das casas com todas essas variáveis ali. Aí eu passo o data frame para ele. Tem outro truquezinho. Eu preciso... E aí vocês vai ficar mais claro isso na aula de Machine Learning, mas tem um truque aqui. Truque não, né? Tem um pré-requisito que é dar o ponto fit nele. Quando eu dou o ponto fit, basicamente o que ele faz é setar fazer a conta. Lembra que ele tem que calcular os betas. Então, quando eu dou ponto fit, ele meio que calcula os betas. Eu vou salvar isso aqui, eu vou chamar de modelo 1. Então, esse modelo com os betas, todos lá dentro, está fitado. Todos os betas são dentro dessa variável. Tá aqui, ó, é uma classe, né, que tem tudo lá dentro. Se eu der ponto aqui, ele vai me liberar lembra daquela tabelinha? Todos aqueles itens da tabela estão aqui, ó. PIC, a CAIC, um monte de coisa confusa
p-valor, aquelas várias métricas que tinham lá, então aparecem aqui para gente. Aquele gráficozinho aparece com uma função chamada resumo. Então eu vou rodar esse resumo aqui, resumo 2, Summer 2, e aí ele vai aparecer essa tabelinha para gente. Aí a gente já sabe ler isso aqui, né? Primeiro, o R quadrado, putz, o R quadrado é super alto, quase 70%. Aí eu vou fazer isso pela última vez. Última não, né? Mas uma das últimas. Você tem o target, que é a variância do preço. Isso aqui é a variância do preço. E aí você botou uma porrada de variáveis lá dentro. Você botou o tamanho do terreno, o número de banheiros e assim por diante. O que está escrito ali é que você meio que preencheu 70% dessa área. Quer dizer que 30% a gente não soube explicar. E aí, como é que eu vou saber que esses 30% que sobrou é uma característica meio intrínseca ao problema? Ou seja, cara, existe aleatoriedade. Eu não consigo colocar todas as variáveis. Por exemplo, pode ser que o vendedor seja muito bom. E aí o vendedor muito bom pega uma casa de 1 milhão e vende por 1,1 milhão. Ou pode ser que, morou um ator famoso naquela casa e todo mundo quer morar naquela casa. Não tem essas variáveis. Morou um ator famoso lá para a gente ver quanto ela impactar. Então, essas coisas meio, de novo, eu vou chamar de idiosincrática. Ela é muito particular, né? É daquela casa muito específica. Essas coisas, elas acabam entrando na aleatoriedade. Tem uma lenda no bairro que aquela casa tem um poltergeist. É poltergeist que fala? Tem um fantasma. Aquela casa vai valer menos, pelo menos para as pessoas que conhecem. Para um desavisado, talvez valha a mesma coisa. Então, é isso que está dentro da diferença aqui do R quadrado. Se eu conseguisse ajustar o R quadrado muito alto, e aí vocês vão ver lá no Machine Learning, não necessariamente é bom. Talvez seja um indício de que tem um problema. Talvez a parte curiosa agora vai ser ler esses betas aqui. Algumas coisas são meio óbvias, né? Por exemplo, aumentar o tamanho da casa aumenta o valor da casa. O beta, que é esse valor, o coeficiente, né? Às vezes eu chamo de coeficiente, às vezes eu chamo de beta só para atrapalhar. Mas o que importa é qual o impacto da variável no target, no preço das casas. O que está escrito aqui é o seguinte: uma unidade de size house, provavelmente são pés, porque é um dataset americano, aumenta, porque o valor é positivo, o preço das casas em 219. Se eu diminuir uma unidade, não sei se é metro, se é pé, sei lá o que unidade é essa, diminui em 219. Se eu aumentar 50 pés, é tão simples quanto fazer 50 vezes 219. Na média, é isso que aumenta. Tudo bem? Aí tem alguns fatores muito curiosos. Por exemplo, por que essa variável aqui é negativa? Alguém tem alguma teoria para... Olha o nosso CEP aqui, Lelis, menos 484. E o T dele é alto. E a correlação dele era baixa, né? Depende da forma com que ele entra também, né? Tipo, que ele Aqui ele está entrando linear, igual uma correlação. Só que a ele tá diferença entrando é que eu como estou um expurgando número, os né? outros efeitos. Tá. Você poderia, por exemplo, criar uma linha para cada um dos zip codes. Essa é uma forma. Dá para fazer aqui rapidamente. É assim, olha. Zip. Eu vou transformar uma variável numérica numa variável categórica. E aí tem problemas. Eu botei um C, tá vendo? E aí. Não, rodou. Olha a quantidade de zip code. Não dá até difícil de ler. Ele criou uma linha para cada zip code. Aí eu falei, olha, se a pessoa morar no zip code 98010, na média, o valor daquelas casas aumentam em 74 mil. Mas e se a casa for maior, for menor? É isso que você não precisa se preocupar tanto aqui. Por quê? Isso aqui é a palavrinha em latim da aula de ontem. Isso aqui é ceteris paribus. Muda o CEP de uma variável de uma casa meio fake, né? É de uma casa que a gente chamou na aula passada de uma causa contrafactual. Ela é como se fosse uma casa que nada mais muda. Ela tem o mesmo tamanho de lote, todas as variáveis são controladas, tem o mesmo número de banheiros, mesma latitude, mesma longitude, todas as variáveis são constantes e você muda só o CEP. Qual é o efeito só do CEP, se eu mudasse o CEP? Isso é a grande sacada do pensamento multivariado. É mais sofisticado do que eu acho que vocês
pensam de primeira, assim, putz, legal, multivariável, tem várias variáveis, mas é um pouquinho mais sofisticado do que isso. Eu vou tirar o CEP e vou voltar pro banheiro e a gente vai investigar esse ponto. Vou tirar o CEP não, vou transformar o CEP numa numérica. Mas bom ponto, depende da forma que a gente modela a variável. Olha como o R quadrado aumentou, né? Parece Isso que é uma parece boa. muito com. Né, com a gente passa muito por isso que é a carteira. E aí Exato, exato. tem um insight interessante aqui. Se você olhar para todos os CEPs, Boa. alguns CEPs têm poucas pessoas que moram lá, né? Você vai ver que o T, o estimado de cada CEP não é igual. Deixa eu voltar lá e aí a gente olha Implicitamente, rapidamente você tem isso. uma incerteza Tá bom. maior sobre as coisas que você não vê muito quando são variáveis categóricas, né? E aí, se você quisesse ter um modelo definido para todo mundo, teria que o modelo que quando o cara cai num CEP dessa região que você não tem muita certeza, essa feature é mais incerta, né? Então, é interessante, porque como você decide modelar, muda o que você pode falar sobre as coisas. Não vou aparecer muita coisa aqui. É de 10. Sabe que extraindo implicitamente quão comum era o CEP quando você viu o teu valor. Eu peguei aqui o top, eu dei um group by CEP e dei um count. Então tem CEPs que tem 400 casas vendidas, tem CEP que tem 70. O que o Kalin está falando é, eu preciso de variância, eu preciso de variabilidade nos dados para os beta, para os coeficientes calculados serem confiantes, serem confiáveis. Então, alguns CEPs têm um desvio padrão muito alto, alguns CEPs têm um desvio padrão mais baixo. Mas esse negócio de alto e baixo depende, na verdade, do coeficiente, né? Ele Sim, não é sim, alto e do baixo efeito calculado. sozinho, ele é alto e baixo em relação ao coeficiente. Aí eu falei na aula passada, se você dividir essa coluna por essa coluna, chega no teste T. E a regrinha de bolso era, teste T acima de 2, a variável ela é mais confiável. Quanto mais alto esse número, mais confiável. Por exemplo, essa variável aqui é 25. Ela é muito mais confiável do que essa que é próximo de zero. Eu não posso confiar tanto no que esse número a gente chama de estatisticamente insignificante. Isso aqui, esse número ser igual ao valor que ele é, menos 1.243, ou ser igual a zero, é quase na mesma. Eu não tenho muita confiança de que esse número é confiável, porque esse número é muito baixo. Esse aqui é 1,56. Ele é muito mais confiável do que esse, mas ele ainda está fora da nossa regrinha de. Não é uma regra dura, mas acima de 2 é o que na comunidade científica a gente costuma falar que é um número mais confiável. Então, o que o Kalin está falando é o seguinte: esses números pequenos. É isso, né, Kalin? Eu entendi errado. Quando tem É. poucas amostras, esses números deixam de ser confiáveis, né? Não é uma regra, tá? Pode ser que tenha pouca amostra, esse é confiável. Mas, de um modo geral, mais observações é melhor porque os números ficam mais estáveis. E aí, levando para as nossas carteiras, se a gente coloca todas as variáveis de carteira, putz, se for do Itaú, aumenta 10 o score. Se for do Santander, diminui 10. Tem algumas carteiras que são grandes, que é fácil de fazer. Tem algumas carteiras que não são. E aí a gente escolhe como modelar esse problema. É a mesma coisa. Não vou entrar em autovalores aqui, em autoencoders, nada disso, tá? Ah, não, Então, bem a filosofia aqui de quando você tem categórica, era esse o ponto mesmo. tá, vou voltar a zip code para uma variável numérica só para simplificar minha vida aqui, para ele ficar pequenininho. E note como existe uma lógica no zip code, né? Porque esse número não é um número aleatório. Se fosse um número aleatório, esse valor aqui seria próximo de zero. Quer dizer, podia ser um valor qualquer, mas o desvio padrão seria muito alto. E aí o t dele, né, falaria que essa variável não era muito confiável. Mas, porra, o valor é menos 13, ela é mega confiável. O que significa que existe uma lógica no zip code crescente que, que explica os preços. Bizarro. Provavelmente é aquela ideia de distância do centro. Eu estou chutando, estou inventando uma hipótese para explicar os números aqui. É um pouco do nosso trabalho como analista. Legal, interessante. E se eu gerasse um número aleatório? Se eu gerasse uma variável que não tem correlação com nada, será que ela teria um beta? Como que será que seria o desvio padrão e o t dela? Vamos experimentar? df random, aleatório. Como é que eu crio aqui? df.random, talvez? Não, vou fazer com numpy, né? Ah, numpy.random. Não é uma variável aleatória. Como é que Você tem que colocar. random.random? tem que dar o Isso. tamanho também, não tem? def.shape. Vai na sorte aqui, eu não tenho nem ideia de como faz.
aleatório. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo. É que Só se para você vocês pedir só entenderem um o que a random, regressão faz. ele teria colocado tudo no mesmo número. Aí ele cria um para cada um. Obrigado pela ajuda aí. E aí, beleza? Vamos ver se tem correlação primeiro. def.core. Não deveria, né? Cadê a nossa variável aleatória? Deixa eu pegar só ela. Aleatória. Aleatória. Beleza. Olha, todas têm alguma correlação, né? Só que são todas bem baixinhas. Tudo próximo de zero. Se eu rodar uma regressão com essa variável, vai aparecer um beta lá. Só que ele vai ser um beta, pode ser para cima, pode ser para baixo, mas vai ser um beta que eu não posso confiar tanto. Vou mostrar para vocês. Tô fazendo do jeito porco aqui. Tô voltando ao invés de construir um código novo. Não tô sobrescrevendo. Ó. Aleatório. Rodei. Só que eu vou fazer minimamente botar o aleatório para cima do código que eu rodei, né? Minimamente não porco. Aqui, ó, o aleatório. Olha só, o valor dele é 5.700. Só que o desvio padrão dele é enorme. Curiosamente, o T dele é alto ainda, né? Não é acima de 2, mas note como eu não posso confiar numa variável que tem T próximo de zero. Ó, esse T aqui é um valor aleatório, não tem nada com nada, e mesmo assim o T deu 1, não deu 0,5. Imagina aquele CEP maluco que a gente colocou que dava 0,5. Mas a Um número diversão da aleatório deu 1. pesquisa não para aí, Marcos. Roda de novo, de novo, de novo. Não, eu vou pegar a média disso, né? Cada vez que eu Não, rodar é vai que dar um número diferente. o pessoal faz um negócio em ciência que chama p-hacking. Se você rodar uma coisa que é aleatória suficientemente quantidade de vezes, eventualmente você pode achar uma coisa aleatória que vai dar P005. Que é Não. aleatório, você vai sorteando. Aliás, a E o gente pode pessoal até faz um pouco calcular a isso. chance disso acontecer, né? Mas, enfim, não vai entrar. Ó, rodei de novo, agora deu menos 0,55. Então, usem a regrinha de bolsa. Se isso aqui for em módulo, né? Maior do que 2 ou menor do que menos 2, talvez seja... Quem manda no sinal é o sinal do coeficiente. Então, não precisa se preocupar com o sinal. Como é isso dividido por isso, e o desvio padrão é a raiz da variância, esse cara vai ser sempre positivo. Nunca vai ser negativo. Só que o beta pode ser positivo e pode ser negativo. Então, quem manda no sinal da terceira coluna é o beta. Então, não se preocupa tanto com o sinal. Considera sempre como módulo aqui. Acima de 2, não é certeza também, mas tem uma confiança maior. Abaixo de 2, nem tanto. Eu falei para vocês ontem do resíduo, né? Que é basicamente como os erros do meu modelo estão distribuídos. E aí eu falei que esse negócio aqui deveria ser mais ou menos próximo de zero, porque eu quero que os erros sejam mais simétricos, não quero que tenha mais erros de um lado do que do outro, isso é importante, e que a curtosa, né, o quanto essas caudas são longas, era importante para a gente tentar entender se está faltando alguma variável. Então, esse número aqui deveria estar, de novo, não é uma regra super dura, mas ele estar próximo de 3 é o que a gente procura. Está próximo de 58, provavelmente a gente está modelando o problema errado, provavelmente está faltando variável, tem algum problema aqui. Vamos, inclusive, passar o log no nosso Y, que acho que é a forma correta de modelar esse problema, e a gente analisa tanto os betas quanto os resíduos do jeito certo. Antes disso, eu vou plotar os resíduos para vocês verem. Modelo 1, agora como é que eu ploto os resíduos? Resíduo, talvez? Resíduo. Ele sempre me ajuda. Plot.hist. Pins. 250. Aqui os resíduos. Nossa, os valores são tão extremos que eles aparecem longe aqui do gráfico, né? Deixa eu dar um zoom. Fig size. Lembra que o fig size, o tamanho da figura, ele está medido em polegadas. Não me pergunte por quê, coisa de americano. Então eu boto 12 por 9, 12 polegadas por 9. Aí fica um gráfico grande. Ó, o que é o resíduo, né? Vocês lembram do resíduo? O resíduo para a gente era o Y previsto. Desculpa, o Y real, que é o preço da casa real, menos o Y previsto, que a gente chamou de Y chapéu. Isso aqui é o resíduo. Falar que a maioria dos resíduos estão próximos de zero, sem falar que o modelo, porra, tá acertando bastante. E aí tem alguns resíduos que estão próximos de 1, tem alguns resíduos que estão próximos de menos 1. Lembra que isso aqui é logarítmico, tá? Então 1 é muito maior do que R$1, do que não sei exatamente a unidade, dólar, né? Não é $1, isso aqui tem que transformar para dólar, que fica um valor grande depois.
Beleza. Eu vou mostrar para vocês isso aqui tá em dólar mesmo? Não, não tá em dólar não. Isso aqui ainda é esse 1, 2, 3, na verdade são milhões. Então tem casa que o modelo falou que valia, sei lá, 2 milhões e ela vale 3, né? Vale 1 milhão a mais. O tamanho do resíduo, o tamanho do erro. Vale 1 milhão a mais do que ele previu. Lembra que tá em notação científica, então é 1 vezes 10 elevado a 6, 2 vezes 10 elevado a 6, assim por diante. É um erro gigante, na verdade, um erro absurdo. Eu não sei se vocês conseguem ver dali, né? Deixa eu tentar dar um zoom enorme no meu gráfico. Não dá. O que a gente espera normalmente no mundo bem controlado? A gente espera que os erros vão diminuindo e vão ficando cada vez mais raros conforme eles vão ficando mais longe do zero. O que está acontecendo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, é que vai diminuindo e aqui tem um salto, tem um picozinho aqui. Isso aqui, de novo, não é uma prova, não é nada científico, mas é um indício de que tem alguma variável que é importante que está causando esse pico que o modelo não está entendendo. Às vezes é uma variável e às vezes é simplesmente a forma que você modela o problema. Ele para de aumentar. Se ele só diminuísse, a gente chamaria ele de monotônico, né? Ele sempre diminui. Tá bom que ele aumenta do lado esquerdo do zero. Mas aqui ele volta a subir. Isso não é natural. Falar de natural aqui é muito forçado. Mas geralmente você espera que erros maiores são mais raros do que erros menores. Esse acontecimento aqui é um indício de que o modelo tá. O que a gente está fitando está mal feito. Isso aqui é o nosso resíduo. Então, quando eu estou calculando a simetria e kurtose, eu estou falando dessa distribuição aqui. Essa distribuição tem a simetria 5 ponto qualquer coisa e kurtose 50 ponto qualquer coisa. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, que depois de tanto repetir deveria ser mais básico. Eu vou rodar de novo, tá? Ao invés de ficar colando, refazendo o nosso código aqui. Primeiro eu vou criar uma variável chamada fórmula. E aí, note que eu vou botar 3 aspas ao invés de 2. Porque no Python, quando eu boto 3 aspas, ele permite que eu faça uma string de várias linhas. Então, se eu escrever aqui, olha, A, B, e rodar esse negócio, ele permite que eu faça, que isso aqui vire uma string. O que permite são as três aspas aqui. Cada linha que eu pulo, ele dá uma barra invertida aí. Mas funciona. Então, vou colocar tudo num código só, que a fórmula vai ficar nesse trecho, e aí eu vou fazer o modelo 2C ou SMF. Vou colar, vai. Ao invés de receber essa string enorme, vou escrever ela aqui, ó, price, till, e aí eu vou botar minhas variáveis de novo. Def, list def. Truquezinho do Alt. O Alt cria multicursores, abusem disso. Ó. Você consegue escrever um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, vou botar mais. Beleza, só isso. Aqui. Esse último mais não faz sentido. Eu vou até deixar o aleatório. Então, ao invés de colocar toda a equação aqui dentro, eu só vou escrever a nossa variável, né? Fórmula. E aqui eu vou pegar modelo 2 e vou dar o summary aqui, para ele exibir para a gente o resumo. E o 1, o que o 1 faz? Ele dá um resumo mais feinho. Parece idêntico para mim. Por que será que eu uso o 2? Sei lá, depois vocês veem a diferença. Beleza, então eu tenho um códigozinho aqui que me gera isso aqui. Então o que eu vou fazer agora é alterar o price para np.log1p. Nossa, eu tenho que ver se tá gravando ou vocês estão aí, porque eu tô meia hora falando em silêncio. Aí eu vou ver, vocês já caíram 10 minutos atrás. Eu tô vendo vocês agora. Vou voltar para lá. Log1p, o que eu estou fazendo é basicamente passar o log, né? Que é para ele entender o comportamento do preço como um aumento percentual, faz mais sentido. Olha, note que
Primeiro, o R² já foi de 0,69 para 0,81. Não, de novo, não é uma prova, mas é um excelente sinal. Que é o que eu estou modelando o problema do jeito certo. A interpretação desses números fica um pouco diferente, né? Fica um pouco mais confuso. Vamos ler esse negócio para ver se faz sentido. Aliás, eu vou ler os números nominais, porque aqui ficou um número muito pequeno. E aí a gente discute, pelo menos um sinal, se deveria ser positivo ou deveria ser negativo. Eu vou voltar para cá só para ver os sinais. O que está escrito aqui é o seguinte: por exemplo, um andar a mais, não é um andar a mais, né? Cada variação de um andar altera o valor da casa em 5.600, na média. Dado tudo mais constante. Esse dado tudo mais constante é o pulo do gato, que demora para cair a ficha. Vamos falar do número de quartos para vocês tentarem entender por que esse número é negativo. Alguém tem alguma ideia, alguma hipótese? Por que esse número... Primeiro, esse número deveria ser positivo ou negativo? Um quarto a mais deveria impactar o preço para cima ou para baixo? Assim, Teoricamente para cima. Esse talvez a parte... Eu falei que a parte mais importante do curso era entender correlações parciais, entender análise multivariada. Esse aqui é o truque do porquê a análise multivariada é tão importante. Um quarto a mais passa a impressão de que o valor tem que ser maior, porque a gente está associando que casas mais caras têm mais quartos do que casas mais baratas. Guardem isso. O problema é que quando você aumenta o número de quartos, você aumenta outras variáveis que também empurram o preço da casa para cima. Como o tamanho da casa. Agora que eu estou falando para vocês, é para vocês analisarem ceteris paribus, a tudo mais constante. Significa que eu quero aumentar o número de quartos sem aumentar o resto. Então vamos lá, um apartamento grande em São Paulo tem 90 metros. Um apartamento bom em São Paulo tem 90 metros. E esse apartamento tem, sei lá, 3 quartos. Tudo bem? Adiciona um quarto a mais nesse apartamento. Quando você vai jogar no Google, olhar um anúncio, cara, bota ali a minha mão no fogo, que é tudo mais constante, essa casa deveria ser mais cara, né? Bom, um apartamento de 4 dormitórios tem que ser mais caro do que um apartamento de 3 dormitórios. Faz todo sentido. Exceto quando a gente analisa correlações parciais. Porque quando eu estou analisando correlações parciais, eu preciso aumentar o número de quartos. Aí lembra que ele está fazendo o nosso contrafactual. Cara, qual é o irmão gêmeo dessa casa? Tudo mais constante. Ela tem a mesma condição, a mesma latitude. Ela tem tudo igual, exceto o número de quartos. Aí o que acontece? Eu tenho que pegar o meu apartamento de 90 metros com 3 quartos, fazer ele virar de 4 quartos sem aumentar o tamanho. E aí que está o problema. É aí que a correlação parcial começa a dar nó na cabeça das pessoas. Um apartamento de 3 quartos é mais caro, não pelo número de quartos, mas pelo tamanho dele. Quando eu expurgo o efeito do tamanho, o quarto em si diminui o valor. Sim, de fato, hoje em dia você tem apartamento de 3 quartos com 40 metros quadrados, né? Que, tipo, isso. 3 quartos, cada Agora um bota cama 4 lá, que é o que a estatística está fazendo pra gente. Sim. Talvez fisicamente seja impossível. Por isso que você precisa de regressão. Porque você precisa construir uma casa que é idêntica em tudo, só que a única coisa que vai mudar é o número de quartos. Sim, a Por divisão, isso, né, esse valor é negativo e por isso esse efeito é confuso. Por isso, correlação parcial é tão importante. Um quarto a mais aumenta o valor das casas porque você está colocando outras variáveis juntas. Por exemplo, o tamanho da casa, o tamanho do lote, a condição da casa, o ano da casa que tem mais quartos. Quando você analisa só aquela variável, o efeito é negativo. Não só negativo, como o T é gigantesco. Quer dizer que eu posso confiar muito. Talvez não seja exatamente 48,064. Talvez seja um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, porque tem 2.000 de desvio padrão. Cara, mas não deveria fugir muito disso aqui. 2.000 para cima, 2.000 para baixo, mais ou menos. Essa é a sacada. Faz sentido? Pessoal, esse conceito é mega importante de entender. Essa é a explicação, é o porquê da correlação parcial. Foi mais ou menos ele dizendo como... assim, tipo, você quer aumentar a quantidade de quartos, ok, você pode, mas se você manter o tamanho da casa, você vai transformar um banheiro num quarto, então você vai perder um banheiro. E você vai Os perder outros quartos valor. vão ser menores, por exemplo. Todos os quartos vão ser um tipo, pouco você não vai ter menores. sala, você não vai ter cozinha. Beleza, Cara, só que daí essa sua é a casa... sacada que vocês precisam construir nesse curso. É isso.
eu não tô preocupado com a qualidade, eu tô preocupado só com, tipo, vamos ser científicos aqui. Eu só tô analisando essa variável. Todo mais está parado num planeta. E o preço diminui. Ô, Marcos, eu tenho uma dúvida. Por favor. Por exemplo, a aristocracia apresentou. Desculpa, tá falhando, eu não entendi nada. Vocês estão escutando ou sou eu? Acho que Não, fecha tá a câmera, ficando- cara. Eu acho que tá falhando um mesmo. pouquinho. Eu acho que eu travei. Deu uma travadinha. Tá, vamos Agora lá. voltou. Se eu ainda não consegui identificar se, por exemplo, se eu tirar essa variável aleatória ali de baixo, se vai impactar na correlação entre as outras variáveis, entendeu? Não Isso que eu não deveria, né? consegui pegar ainda, eu acho. Mas você consegue pegar meu código e testar isso. Facilmente. Eu poderia testar aqui, mas o efeito vai ser aleatório. Cadê? Eu vou fazer na parte de baixo que tá mais fácil, ó. Então, você tem esses valores, o que você tá me falando é tirar essa variável. Aí eu tô afirmando, eu construí essa variável de forma que ela não era correlacionada com o restante. O valor das outras vai mudar, todas elas, porque é um modelo multivariado, mas deveria mudar tão pouco que é estatisticamente insignificante a mudança. Entendi. As outras variáveis, de novo, elas vão mudar porque é feito tudo junto, mas vão mudar na milésima casa decimal. Entendi. Boa pergunta. Lembra do nosso diagrama de Venn? Falei que não ia ter mais, né? Surpreendidos. Onde é que... essa aqui é o nosso Y, esse aqui é o nosso X1, número de quartos, tamanho, condição, sei lá, X3. Onde é que estaria a nossa variável aleatória aqui? Me fala, eu desenho. Aqui em Também cima, estaria fora aqui no disso. meio, ela estaria aqui, ó, aleatório. E aí, a conclusão seria, quanto mais... Não é uma conclusão. Esquece. Tá bom, esqueci. Show? Entenderam por que esse valor é negativo? Sim. Show. Essa parte, de novo, preço das casas, pouco importa. Essa parte é a parte importante, correlação parcial. A interpretação desses números vocês já sabem dar, são efeitos percentuais. E olha o nosso easy waterfront aqui. Ser à beira-mar, à beira do lago, sei lá, em Seattle, valoriza a mesma casa, né? A casa tem que ter o mesmo tamanho de porão, é tudo igual. A mesma casa é 50% mais cara, pelo fato que não é a mesma, né? Ela está na beira do mar, na beira do lago. Um T enorme. É assim que lê. Agora, os nossos efeitos são percentuais, quer dizer que cada banheiro aumenta o valor da casa em 7%. Cada quarto diminui, olha que maluco, diminui o valor da casa em 3%. É assim que lê. Agora, eu vou ir para o fechamento aqui para a gente ver o preço justo, o preço injusto. Mas tem um ponto que eu queria chamar. Deixa eu ver como é que eu falo isso. Vou usar a condição aqui, olha. Eu vou dar um group by na condição. A condição, vamos ver como é que essa variável ela está dentro do dataset. Vou dar um describe e vou lá ver a condição. A condição é como se fosse um rating, né? Quer ver? Ó, tá aqui, ó. O menor valor, cadê o mínimo? Mínimo da condição é 1, o maior valor é 5. É como se eu desse uma nota para ela de 1 a 5 da condição. Tudo bem? Eu dizia o padrão, a média está em 3. Faz sentido. Agora, vamos dar uma média de valores das casas. Não é muito justo fazer isso, mas vou dar uma média de valores das casas por condição. Essa parte é importante para entender a ideia de linear da regressão. Condition. Esse. Ponto min. Aqui. Média de preço por condição, né? Não é muito justo analisar assim, porque pode ser que a condição esteja muito relacionada com a idade da casa, por exemplo. Ou melhor, com a idade o ano da última reforma, esse tipo de coisa. Então, não é muito justo. O ponto é o seguinte, o efeito que a gente está calculando, eu vou desenhar. Então, imagina que a gente esteja analisando só a variável condição. E aqui está a condição número 1, 2 e assim por diante. 3, 4, 5. E aqui está o preço, né? Preço. O que está escrito ali é que a condição impacta. Cadê, produção? Eu travei quando eu comecei a desenhar. A condição impacta, mas mais do que impacta, como eu estou rodando uma regressão linear, o impacto tem que ser linear. E aí que está
talvez a beleza, mas também um pouco da dificuldade desse modelo. O impacto ser linear significa que o impacto da condição 1 para a condição 2 é 1. Vou falar que o impacto é qualquer unidade. São 10 unidades, 10. O problema é que o impacto da condição 2 para a condição 3 também vai ter que ser 10. Para 4 vai ter que ser 10 e da 4 para 5 vai ser 10. Aliás, da 2 para 5 vai ter que ser 10 mais 10 mais 10. Isso que significa um modelo linear. Significa que o impacto de um número para o outro é sempre constante, é sempre o mesmo. E daí que vem uma regressão linear. Ela é linear no parâmetro. Eu estou calculando um parâmetro que a gente chama de ou coeficiente ou beta da escolha. A gente calcula um parâmetro que é o peso que eu vou dar para essa variável. O fato dela ser linear significa que o peso de um movimento para o outro vai ser sempre o mesmo. Quando eu estou falando do tamanho da casa, esse problema não fica tão evidente, porque eu estou mudando do tamanho de 1.000 metros para 1.001 metros, para 1.002 metros, para 1.003 metros e assim por diante. O beta que eu calculo é de uma unidade, 1 metro a mais, nesse caso um pé a mais, um FT lá a mais da casa. O problema é que, nesse caso da condição, é muito fácil o efeito não ser exatamente linear. Vamos imaginar aqui, a casa está em condição 1. Então, a média de preços dela vai ser esse aqui. E aí a casa está em condição 2. O efeito dela vai ser esse. E aí o 3 vai ser esse. Aí o 4 vai ser esse. Ixi, o 5 vai ficar na frente. O 5 vai ser esse aqui, ó. O que o modelo está fazendo? Como é que o modelo linear funciona? Ele vai passar uma reta por esse negócio. Falar, olha, a reta é essa aqui. O beta que ele está calculando, que é o tal do efeito linear que eu tanto falo, é basicamente a inclinação dessa reta. Beta. E a inclinação dessa reta é basicamente a média dos efeitos de cada um desses 5 efeitos. Então ele está subestimando o efeito da 1, porque ele está... Não, minto, ele está superestimando o efeito da 1, né? Essa diferença aqui é o superajuste. E ele está subestimando o efeito da 2. Ele falou que o efeito é esse, deveria ser esse, na verdade é um pouquinho para cima, é esse, de cima. No 3 ele foi bem performático, ele acertou em cheio, mas na verdade ele só acertou o 3, né? E aí o que vocês vão ter que descobrir com a sensibilidade de vocês? E aí não é muita estatística, matemática, não. Aí entender o negócio, condição da casa. Será que o efeito da condição do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5 é constante? Porque se eu falar que esse negócio é um número, do jeito que eu fiz na minha regressão, o efeito vai ter que ser o mesmo para todos. Ele vai calcular um beta, cadê? Ele vai calcular um único beta para todo mundo. Cadê que a gente tinha aqui, ó? Cada número que eu aumento na condição do 1 para o 5 aumenta 4%. Se esse efeito não for constante, talvez faça mais sentido criar categorias que representem as condições. Quando é que a gente vai botar categoria? Quando é que a gente vai botar uma variável numérica como está aqui? Não sei. É às vezes, testar mesmo, que faz mais sentido. Vamos testar rapidamente, pelo menos só essa variável para a gente entender. Eu vou aqui na condição e vou botar o Czinho de criar uma categórica. E aí, o que eu esperaria? Eu esperaria que... Agora vai ficar mais difícil de interpretar. Talvez eu não queira entrar nesse detalhe. Note que os efeitos estão aumentando, né? O efeito é de 13, e depois o efeito é de 31. Pô, aumentou um monte. E depois o efeito da 3 para 4 é de 35, aumentou pouco. O efeito só daquela variável, só da variável 2 para o 3, é a diferença de uma para outra. Sempre que esse efeito é bem pouco linear, né? O efeito de pular do 1 para o 2 é de 0,13. O efeito de pular do 2 para o 3 é a diferença de 0,31 para 0,3, que é uma diferença enorme. Não é tão linear assim. Só que a casa tem condição 3, a casa tem condição 4, claramente aumenta o valor da casa a tudo mais constante, mas é uma diferença meio pequena, né? Parece que a grande diferença está indo de uma casa porca, toda estragada, para uma casa média. Se ela está na média, olha como a gente já está passando a interpretar os resultados. Se é uma casa que está em condições mais ou menos, parece que o efeito no preço não é tão importante mais. E aqui é até linear, né? É 4% a mais do 3 para o 4 e uns 3% a mais do 4 para o 5. Então, se você quiser vender uma casa,
pelo menos joga ela no 3. Porque senão você vai perder muito dinheiro. Dados reais, dados de venda de casas de 2020, 2019 e 2020, lá em Seattle. Eu não sei qual é o custo de botar ela do 2 pro 3, do 3 pro 4, do 4 pro 5. Mas parece que o grande ganho tá aqui, né? Legal. Por último, vamos rodar predições, né? Eu tenho o preço da casa real aqui. Cadê meu data frame? Data frame. Eu tenho o preço das casas, 600 mil, 500 mil, 300 mil e assim por diante. O que eu quero é colocar agora o preço da casa predito. Meu, tem um modelo aqui que é razoavelmente bom, que é o modelo com... Eu poderia usar esse com log, mas eu vou ser mais simples. Eu vou usar o com log para explicar para vocês como é que faz o caminho de volta. Eu tenho esse modelo que tem uma UC alta, 0,80, a UC não, R quadrado alto, né? 81% da variância do preço eu consigo explicar com as minhas variáveis. Então eu vou usar esse modelo como um modelo justo. O preço que sai daqui me parece que é um preço bastante ok, é um preço razoavelmente confiável. Se o modelo está falando que essa casa vale 1 milhão e estão vendendo por 1 milhão e 200, pô, ou tem variáveis que explicam essa diferença de 200 mil que não estão aqui. Por exemplo, tem piscina aqui? Acho que não, né? Qual o tamanho da piscina? Pô, se tiver piscina, pô, talvez explique esses 200 mil. Uma bela de uma piscina. Não sei se uma piscina custa tão caro, mas... se não, para simplificar nossa vida, vamos falar que esse modelo é justo e todas as variáveis que são importantes para prever o preço de uma casa estão aqui. Exceto as coisas aleatórias que a gente falou. Habilidade do vendedor, sei lá, teve um assassinato famoso há 50 anos atrás, então ninguém quer morar naquela casa, porque teve um assassinato, a casa ficou mal assombrada, qualquer coisa assim. Essas coisas não estão aqui, mas vamos fingir que a gente não se importa com isso. E os efeitos são realmente aleatórios. Então eu vou prever o preço das casas e falar que esse é o preço justo. Então vou colocar aqui um fair value, talvez. Não, vou colocar um preço predito. Preço predito. Lá no Google, quando vocês forem procurar isso, eles vão chamar isso de Y chapéu. Não dá para botar chapéu aqui? Não. Então, lá no Google eles chamam isso assim, ó, Y chapéu. É o preço, é o Y predito. Beleza. E o preço predito vai ser igual ao modelo 2. Eu falei modelo... Bom, vou colocar os dois. Preço predito ao modelo 1. Ponto predict. Como é que eu faço aqui? Alguém lembra? Isso aqui vai retornar todas as predições na mesma ordem? Vai estragar toda a ordem. Deixa eu ver. Me ajudem aí, vai. Red. Ele vai querer que eu passe a função, né? Melhor ainda. Tá bom. Ninguém falou nada, ninguém quer me ajudar dessa vez. Vou botar em maus lençóis. Acho que vai ter que passar o data frame comparando. Eu vou fazer isso. DF. Então, vou pegar as mesmas variáveis. Eu crio alguma variável? Acho que não, né? Acima da média não tá aqui não, né? Estragando a minha conta. Eu vou ter que passar o aleatório para ele. Deixa eu tirar o aleatório do treino para a gente ir mais rápido. Vou tirar essa variável maluca aqui para não ter que passar. Beleza. Agora, como é que eu vou fazer a predição desse dataset? Super simples, se eu souber o código. Eu vou fazer passar um data frame para dentro dele, com todas as colunas que eu usei no treinamento, que são essas aqui. Número enfim, número de andares, latitude, longitude, assim por diante. Opa. Caramba, apertando o botão errado. Não sei fazer. Innovation date. Que droga, acima da média. O acima da média está no nosso modelo. Vai ter que passar os mesmos variáveis, é o pré-requisito aqui. Não é tão difícil, mas a gente erra. Acima da média foi para dentro do modelo, vamos tirar. Acima da média. Aí é roubar, né? Falar que o preço é acima da média e mandar ele prever o preço, você tá dando um empurrãozinho no modelo. Então, beleza, voltei para cá. Cadê nosso predict? Tá aqui, ó. Modelo 1, né, que foi o modelo treinado, que tem os betas, que tem a tabelinha de resumo.
rodar um predict com as mesmas variáveis, então ele está me retornando para cada uma das linhas, ó, o tamanho do dataset inteiro, cada uma das linhas ele está me retornando o preço que ele previu para aquela casa. Por que eu estou considerando como se fosse o preço justo, entre várias aspas? Porque eu estou falando assim, olha, uma casa normal, com todas essas variáveis, ela deveria ter mais ou menos esse preço aqui, que é o preço predito, falando que todas as variáveis foram calculadas com seus valores médios. Significa que uma casa média, com todos esses padrões, com esses valores, né, que eu usei para modelar o preço da casa médio, vai ter um preço médio, que é o preço previsto. Aí eu falo assim, porra, se esse aqui é o preço médio de uma casa ceteris paribus, né, de uma casa que tem tudo igualzinho a ela, uma casa que está acima desse valor é uma casa que está cara, uma casa que está abaixo desse valor é uma casa que está barata. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Ó. DF, já fiz aqui. Preço predito é igual a esses valores aqui. Então vou copiar e colar. Então modelo 1 foi o modelo que eu rodei. Esse aqui é o valor nominal ainda, não é o valor com log. Depois a gente faz predict. E aí você roda as variáveis que você treinou o teu modelo. Então agora eu vou ter df price, preço predito. Aqui, ó. Essa casa foi vendida por 221.900. O preço médio dela, dado todas as variáveis, seria 160 mil dólares. Talvez, se eu quisesse criar... Imagina que eu tenho uma coluna falando qual foi o vendedor. Eu poderia falar, quem são os vendedores mais habilidosos? E aí, uma forma simples de fazer isso, meio univariada, seria falar assim, pega os vendedores com maior count de vendas. Pô, esse é um sinal importante. Pega um vendedor que tem o maior valor nominal, né? Mas o count talvez seja mais preciso. Mas o valor nominal talvez dependa da região que ele está. Não é justo comparar um vendedor de casas caras com um vendedor de casas baratas. Aí o valor nominal, será que a frequência que ele vende acaba compensando? Uma das formas, não estou falando que essa é a melhor, foi um insight de agora. Uma forma de você falar, quanto esse vendedor consegue acrescentar no preço da casa, que é uma casa normal. Esse cara conseguiu vender uma casa por 221.900, que o nosso modelo falou que valia 160. Eu não estou falando que é isso, mas eu posso, em alguma medida, atribuir essa diferença de preço para as variáveis que não estão no modelo. Quais variáveis não estão no modelo? Por exemplo, a habilidade do vendedor. Aliás, a diferença desses dois números era o nosso resíduo que a gente tinha plotado, né? Vamos botar um scatter plot disso. Scatter, como é que faz? Ponto plot, ponto scatter, x é igual, é assim? X é igual ao nome da variável, a série. Vamos tentar a série. Price, y é igual, geralmente é ao contrário, né? Preço predito. Acho que não é a série, não. Deve ser o nome da variável. Opa, aqui não foi a df. Programação orientada à tentativa e erro. Aqui é o nosso scatter plot, né? Fig size, eu disse sempre. Fig size igual a 12,9. Alpha, né, que é a transparência das bolinhas, é um valor alto. Alpha igual a, quer dizer, um valor baixo, né? 0,02. Tá aqui, ó. Nossa, ficou muito. Eu previ que o preço era 1 milhão, e aí, desculpa, eu previ a linha horizontal, né? As casas que eu previ que valiam 1 milhão estão nessa linha aqui. Toda essa linha eu falei que valia 1 milhão. E aí você tem casas que foram vendidas por 1 milhão, que é o cruzamento. É mais fácil eu usar minha caneta, né? Toda essa linha aqui, o modelo previu que custava 1 milhão. Então, esse range de casas, daqui até aqui, o modelo falou que valia 1 milhão. E tinha casa aqui que foi vendida por, sei lá, 300 mil, seja lá qual foi o motivo. Muitas casas foram vendidas em torno de 1 milhão, possivelmente a maioria. E muitas casas foram vendidas, que é esse trecho aqui, por valores bem acima, como 2 milhões, né? Dobro do que o preço justo do nosso modelo falou. Aqui a gente consegue identificar de novo, é um modelo simples que possivelmente faltem muitas variáveis.
A gente tem pouquíssimo tempo. Então, essa aqui seriam as barganhas, esse aqui seriam os preços mais caros do que o modelo previu. É assim que a gente faria. Ai. Tenho só mais um ponto. Se eu quisesse estudar o efeito de que como é que eu posso... Eu não estou achando a palavra melhor. Eu ia chamar de inveja, mas não é exatamente essa inveja. Eu vou chamar de tamanho relativo. Imagina assim, você tem uma região, um bairro, onde todas as casas são pequenas. E aí você vai lá e faz uma casa grande. E aí você tem um segundo bairro, um outro bairro distante, e todas as casas são mais ou menos do mesmo tamanho. Meu ponto é, o fato da sua casa ser maior ou menor do que a média da casa da região impacta no preço? Então imagina que é a mesma casa, eu vou transportar, eu vou fazer o gráfico de baixo de novo. Ai, cadê a borracha? Tá, vou fazer de novo. Eu quero analisar essa casa aqui, olha. Essa é a nossa casa de análise. Vou chamar ela de A. E aí você tem o primeiro bairro onde as casas são pequenas. E aí você tem um segundo bairro onde todas as casas são parecidas com a casa A. Então você tem a casa A que é a mesma, só mudei a cor. Só que as outras casas são iguais. Como é que eu estudo esse efeito meio psicológico? É a mesma casa, tem o mesmo número de quartos, tá aqui, ó, a mesma casa. Como é que eu estudo esse efeito meio psicológico dela ter um tamanho relativo diferente da redondeza? Aliás, será que esse efeito influencia no preço da casa? Ela é maior do que da média, ela é menor do que a média, mas a casa é a mesma, tem 1.000 metros, 4 dormitórios e waterfront. É a mesma casa. O fato dela ser diferente da redondeza influencia o preço da casa? Como é que eu estudaria isso com as coisas que a gente viu? Primeiro, vocês entenderam o problema? Como é que eu analiso esse efeito? Uma ideia? Deve dar, né? Porque eu estou sugerindo, já dei essa aula antes. De repente você fazer pelo zip code. Pegar a média. Eu posso criar uma variável que é a média do tamanho das casas do zip code. É fácil de fazer. E falo, cara, e faço talvez uma variável que é uma proporção, né? Divido o tamanho da casa pelo tamanho o preço das por do metro zip code. quadrado, algo do tipo. Alguma coisa assim. Ou por Aliás, prédio, enfim. você já tem até uma variável que tem essa informação, né? Que é a média do tamanho da neighborhood, da vizinhança aqui. Eu poderia simplesmente criar uma nova variável, que é tamanho relativo. Note que eu não estou adicionando nenhuma informação a mais no dataset é o mesmo. Eu estou modelando o dataset de um formato diferente. Então eu vou criar essa variável que eu chamei de inveja na aula, mas para sacanear. Não é, né? O tamanho relativo é mais científico. Eu vou falar que é o tamanho da casa, cadê? Size house. Vou nem usar o terreno, porque vai ter umas fazendas lá enorme, que talvez não... Tem umas fazendas nesse dataset. Dividido pelo DF. Average Size Neighbor House. Então, eu criei uma variável aqui, ó, tamanho relativo. Depois a gente vê a correlação dessas coisas que a gente tem pouco tempo. Então eu vou copiar e colar o nosso novo modelo aqui e analisar se o tamanho relativo é importante. Vocês acham que vai ser importante? Tamanho relativo. Eu acho que vai. Deve ser porque eu já vi, mas eu não lembro. Isso aqui. É quadrado? Não sei se aumentou, não lembro o número anterior. Tamanho relativo. Putz, não só impacta muito, como o T é gigantesco. É uma baita variável. Eu vou rodar com e sem a variável para a gente ver a diferença na R quadrado. Então, R quadrado. Então ele vai, aumenta bem pouquinho. 0,728. E aí eu adiciono a variável 0,72. Aumenta pouco. E não necessariamente é que essa variável não é importante.
É que a ordem que a variável entra influencia. Lembra do diagrama de Venn? Deixa eu fazer maior. Lembra do diagrama de Venn, né? Eu coloquei a primeira variável, ela pegou essa variância toda. Eu peguei a segunda. Ela não está pegando toda a variância do tamanho dela, ela está pegando só o que sobrou. Quando eu tenho uma porrada de variável, eu já estou explicando a maior parte da variância, é difícil de você adicionar uma variável que explique muita coisa. Porque pô, já está tudo preenchido, já tem um monte de variável capturando tudo. Só sobrou um pouquinho para ser explicado, né? Só sobrou esse trechinho aqui. É difícil de você botar uma variável a mais que adicione poder explicativo. Então, quando eu crio essa variável, ela adiciona pouco, não significa que a bolinha dela seja pequena. Pode ser que seja uma bola grande. Só que ela só está conseguindo explicar o que sobrou, né? Que é esse trechozinho aqui. É isso. Então, essa variável é importante. Ela tem um T enorme, né? E, além disso, o tamanho relativo tem é que essa variável varia pouco. Vamos dar uma olhada na cara dela. df, tamanho relativo, ponto plot, ponto hist, bin, sai, 5. Ela está em torno de 1, né? Significa que a maior quantidade, a maior parte das casas, a proporção é dividir o tamanho da média das casas pelo tamanho dela, é mais ou menos 1. Algumas casas são maiores, algumas casas são menores. Uma unidade a mais, que é o que está escrito aqui, cadê? Tamanho relativo, aqui ele está falando, se somar uma unidade no tamanho relativo, é mudar basicamente do 1 para o 2, ou do 2 para o 3, assim por diante. Ser 2 significa que sua casa tem o dobro do tamanho da casa dos seus vizinhos. E note que esse efeito não é do tamanho da casa, porque o tamanho da casa já está sendo capturado pela variável tamanho da casa. Esse efeito aqui é só o fato delas ter um tamanho relativo diferente. Essa variável captura o tamanho, essa variável captura o tamanho relativo. Como é correlação parcial, esses efeitos são... A parte do tamanho relativo que tem tamanho real da casa está expurgado por essa variável aqui, está controlado, no termo estatístico é esse, por essa variável. Então é assim que a gente analisa. Tem casas que são 3 vezes maior do que a média da vizinhança. E aí tem um efeito, o preço aumenta drasticamente. Esse é o efeito do tamanho relativo. Note que eu fiz uma divisão, né? A variável que eu criei é a divisão. Cadê? É a divisão de duas variáveis. Não percam o tempo de vocês somando e subtraindo variáveis. Somar e subtrair variáveis não pode gastar o tempo que vocês quiserem. Se fosse isso, ele não adiciona poder explicativo, porque essas contas a gente chama de contas lineares, né? Somar e subtrair não adiciona poder explicativo, porque essas somas e subtrações o modelo já consegue entender automaticamente. Lembra que somar duas variáveis, sei lá, somar o tamanho da casa com o tamanho do lote, o tamanho maluco que você quer somar, ele adiciona, o R quadrado tem que ser o mesmo. Não deveria mudar. Assim, teoricamente ele muda, mas só teoricamente, não faz diferença. Subtrair, passar log, passar quadrático, dividir, isso sim pode ser que adicione poder explicativo ao teu modelo. Essa foi a última aula de modelagem de regressão. Aqui deveria ter, em 3 aulas, né, quase 3 horas de aula, deveria ter todo um insumo básico para vocês analisarem a maioria dos datasets. A gente não vai voltar para esse assunto. Na próxima aula a gente fala de regressão logística, que é um assunto diferente, que envolve probabilidade. Vou tentar fugir da parte teórica, mas a modelagem é parecida com essa, então a gente volta a falar um pouco de coisas lineares, porque os parâmetros da logística são lineares também. Enfim, vocês vão ver lá na aula. E depois dessa aula acabou a estatística. Aí, quer dizer, acabou a modelagem estatística, a gente vai para machine learning, que é bem menos teórica, é um pouco mais aplicado. A parte difícil ele faz para a gente. Então, se tiverem dúvidas, aproveitem, tirem dúvidas, conversem entre vocês, me mandem e a gente mata esse assunto. Terça-feira. Show, acabou. Beleza, valeu. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. pessoal. Obrigado, Obrigado, Marcos. Marcos. Boa noite. Valeu, tchau. Muito bom, Boa né? noite, tchau. Obrigada, Valeu, gente. Marcos. Tchau, Um abraço. tchau. Boa noite. Valeu.